temos que batalhar? Pergunta o missivista. Tanto se a nossa ciência original já fez de tudo, né? Ou seja, se nós somos seres avançados, que viemos de longe, de fora com as nossas próprias naves num passado remoto, se os nossos irmãos estão por aí zanzando, etc., por que aqui na Terra, só porque a gente sofreu um acidente, esquecemos quem somos, de onde viemos, e toda a nossa ciência, a nossa tecnologia, esquecemos de tudo, por que nós temos que fazer tudo de novo? Por que nós temos que descobrir novamente fontes superiores de energia, maneiras novas de navegar o espaço, etc, etc. Meus amigos, quando nós sofremos esse acidente no passado, nós já tivemos isso, nós tivemos, vamos dizer assim, nos nossos corpos sutis, particularmente no corpo etérico, é o corpo imediatamente mais sutil depois do físico, nós tivemos uma pancada de circuitos ditos, vamos dizer, paraeletrônicos, isto é, além da eletrônica, danificados. A simples substituição, vamos dizer, dessas placas não significa a solução do problema. É necessário um reaprendizado para que possamos utilizar esses circuitos. Da mesma forma como uma pessoa, quando recebe uma prótese qualquer, principalmente envolvendo membros inferiores, pernas, tem que reaprender a andar. Ou pessoas que passam muito tempo deitados por algum motivo de saúde, etc., são obrigados a aprender a andar novamente como se nunca tivessem andado. Isso é uma coisa interessante. Então nós temos, sim, substituídos a nós uma série de circuitos extremamente importantes para o futuro. Mas nós nem sabemos que temos circuito, quanto mais usá-los. Então eles estão atualmente ociosos, eles precisam ser reativados. Daí a necessidade de nós, vamos dizer assim, desenvolvermos novamente toda uma ciência nova, uma tecnologia que de novo não tem nada, para resgatarmos esses circuitos, embora estejam na gente, já estão colocados. Você já chegou lá no aqueles que gostam de abrir o seu computador pessoal e começa a meter placa nova, tirar a placa, substituir placa, não adianta só chegar lá, que aqui é muito simples, você saca a plaquinha do encaixe e põe outra nova, pronto, está funcionando. Porque o computador já reconhece. Mas no nosso caso, não. Você coloca uma placa nova, pinta um ponto de interrogação. Você tem que fazer com que haja um reaprendizado sobre aquela placa. Né? E veja, nós estamos recebendo essas placas novas. Né? Há quanto tempo? Há muito tempo. Muitas delas estão parcialmente ativadas. E nós estamos recebendo placas de outros povos. Povos que... nos quais essas placas estão funcionando perfeitamente, são reconhecidas, estão sendo transferidas artificialmente para nós pelos mais diversos métodos. Desde atividades hiperfísicas, estão colocando essas placas em níveis hiperfísicos, até que elas possam ter repercussão no físico. Nós temos circuitos físicos que são inativos, nós temos habilidades que nós não desenvolvemos suficientemente. É incrível. Né? Por que as coisas são assim? Mas na verdade são assim. Nós precisamos entender que os nossos corpos de manifestação, eles têm uma complexidade extraordinária e eles demandam cuidados de toda sorte. É muito delicado isso. Né? Eu faria até um parênteses, porque talvez algumas pessoas aqui não tenham participado de cursos anteriores. Lembre-se bem, gente, a criatura humana, como essência, ela é uma formulação, vamos dizer, ela é uma equação. Então, a essência contém uma equação que nós chamaríamos de equação de manifestação. É a fórmula, vamos dizer assim, química, né? É a fórmula que ela se utiliza para se apropriar de materiais e elementos e constituir os seus veículos de manifestação, isto é, seus corpos, num determinado universo. Muito bem. Essa essência, com a sua equação, por exemplo, no caso da Terra, essa equação lê o material terrestre e vê o que ele pode se apropriar, o que ele tem condições de ler, de se apropriar para constituir os corpos que precisa aqui. Veja, é assim que as coisas funcionam. Por isso a ciência não entende, por exemplo, por que um homem da Terra é tão parecido com um homem, eventualmente, lá não sei de onde, de que galáxia. A ciência não sabe disso. Mas é muito difícil para os cientistas entenderem que os contactados do mundo inteiro estão vendo descer das naves criaturas como nós, com poucas diferenças. E os cientistas não aceitam isso. Ah, não, porque extraterrestre teria que ser totalmente diferente da gente. Isso é uma bobagem. A equação humana
é a mesma. E ela se apropria do que está disponível. Vamos supor que você chegasse no mundo, ele só tivesse canetinha, ele daria um jeito de fazer corpos de canetinha. Ou seja, ele encontra uma solução. A essência tem um poder fantástico de exame, de examinar, de leitura dos elementos que integram uma realidade planetária qualquer para se manifestar ali. Há casos, naquele artigo chamado A Grande Família dos Extraterrestres, eu cito uma colocação, faço uma colocação que eu acho assim, muito importante, que é, por exemplo, se uma humanidade qualquer, vamos supor, em processo de migração, chega num sistema completamente isolado e abandonado, numa condição extrema, eles necessitam, não tem alternativa mais nenhuma. Se eles chegam num sistema desse e só encontram lá, por exemplo, arbustos e alguns tipos de lagartos, a essência humana, com a sua equação, pode pegar esses lagartos e começar a, energeticamente, ir conduzindo parte daquele agrupamento de lagartos, ou um lagarto, uma espécie específica daqueles lagartos, até que um dia, gente, essa espécie de encarnação à distância vai lentamente promovendo alterações genético-biológicas. Esses lagartos vão começar a ficar maiores, esses lagartos um dia vão desenvolver as patas traseiras de maneira diferenciada, eles vão perdendo a cauda, esse lagarto vai começar a ficar em pé, esse lagarto, gente, exatamente o que vocês estão imaginando, ele vai lentamente transformando um lagarto para uso da encarnação humana. E vai um dia se parecer com qualquer um de nós. As últimas coisas que vão desaparecer não é o rabo. Não é. São aspectos do comportamento. É a última coisa que desaparece. Por isso nós temos comportamentos que pertencem ao reino animal. Porque na experiência terrestre, nós fomos adaptados também. De primatas, de símios. E essa adaptação, embora hoje não tenhamos muito a ver, quase nada com essas criaturas, que são do reino animal, não são humanos, né? No entanto, temos comportamentos que são característicos do reino animal, e deles especificamente, e não do reino humano. Possessividade, definição de fronteira, ciúme, uma série de coisas que não pertencem ao reino humano. Não existe isso nos extraterrestres, não é porque eles são mais evoluídos, não, porque eles não têm essa herança, e que para nós foi necessário. Foi necessário, porque há um projeto de recuperação da essência humana manifestada na Terra, e nesse projeto, pela emergência, pela rapidez com que ele tinha que ser tocado, nós tivemos que emprestar do reino animal um corpo, né? As coisas foram dessa forma. Isso vocês encontram isso não só mais em mensagens extraterrestres hoje, não. Vocês podem encontrar em trabalhos arqueológicos importantíssimos, como aquele que vem sendo divulgado para o mundo inteiro por Zacarias Sitchin, naquele livro 13º Planeta, Gênesis Revisitado, etc, etc, quando ele trata dos sumérios, né? E lá os sumérios tinham esses elementos, essas informações relativas à história remota da humanidade. Então, nós temos que batalhar tudo de novo. Veja, cada vida nossa, nós esquecemos a língua que nós falamos na vida anterior, esquecemos que nós tocamos piano na vida anterior, nós esquecemos tudo. Nós estamos até acostumados com determinadas pessoas, temos que nos acostumar com outras, ou com encarnações diferenciadas de pessoas que a gente nunca viu na existência da gente, enfim, tudo de novo, alfabetização de novo. Quantas vezes, gente, nós já fomos para a alfabetização de novo? Né, nesses últimos séculos, tudo de novo. Por quê? Exatamente porque nós temos que consolidar sistemas que precisam entrar em operação definitiva. Hoje, o número de pessoas que é sensível a vidas passadas tem aumentado de maneira extraordinária. Extraordinária. Hoje, muitas pessoas estão vivendo ansiedades, angústias, medos, culpas, etc., que não dizem respeito a essa vida, mas a outras vidas. Por isso, simultaneamente, as técnicas de acesso hipnótico, de regressão a vidas passadas está acontecendo simultaneamente, justamente para assistir a humanidade nesse momento. Por isso, tantas entidades trabalham, seja no espiritismo ou fora dela, na Umbanda, etc., no espiritualismo universalista, todos estão trabalhando com essa história de vidas passadas com grande intensidade. Com grande intensidade. E logo mais, nós vamos ter que fazer uma outra ponte.
Nós vamos até analisar isso no nosso tema de hoje. É a ponte com o chamado transdimensional. Isto é, assim como nós estamos acessando vidas passadas, nós vamos começar a acessar também... Ei, barulheira. Nós vamos acessar também os períodos de intervidas, entre as vidas, e vamos acessar também a nossa atividade fora do corpo físico durante o sono, ou seja, consciência enquanto a matéria dorme na cama. Hoje nós todos temos consciência ativa nesse nível, nós achamos que a nossa vida é a vida que nós temos em sociedade física, quando na verdade as coisas não são bem assim. As coisas são exatamente o contrário e não temos consciência disso. É muito mais intensa e lúcida o nosso processo fora da matéria do que na matéria. Então, na verdade, quando o nosso corpo vai dormir é que a gente acorda. É o contrário. Isso é que e nós temos que reverter essa história. E vamos reverter. Vamos ter exatamente a consciência de que, bom, agora eu vou dormir. Ou seja, estou indo para a matéria. Agora eu vou ficar feito uma perua louca lá naquela terra de matéria que eu não enxergo nada, não vejo nada, não tenho discernimento, só faço bobagem, dou cabeçada o tempo todo, não sei com quem estou conversando, não sei quem sou eu, não me lembro de coisa nenhuma. Exato, vocês estão dormindo, a gente está dormindo justamente na matéria. Quando estamos fora dela, temos uma lucidez, uma perspectiva de realidade extremamente mais ampla. No entanto, perdemos isso quando voltamos para o corpo denso e que tem vários de seus circuitos inoperantes. Por isso somos assim, ou estamos assim, né? Mas isso vai mudar completamente. E já começa a acontecer isso em crianças muito sensíveis. Eles já têm uma percepção do que vivem durante o sono do corpo, tão ativo, tão presente, que chega a influenciar e determinar comportamentos, atividades e interesses na matéria. Muito bem.